Olá, meus amigos, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos. Hoje estudando a coleção Fonte Viva de Emmanuel. Hoje, dia 13 de março, e com muita alegria aqui estamos para mais um estudo dessa coleção fantástica, né, de Emmanuel. Nosso boa noite a todos, nossos votos de muita paz. Aqui a Elizabeth Covas Fonseca, já no Insta. Os amigos aqui da página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, Auresina Santos, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, a Lourdes Galvani, a Andréia Fernandes Leão, Odete Oliveira, a Cida Baldan, aqui a Maria Luísa no Insta também, boa noite. A Andréia já fazendo os convites aí, muito legal. Aqui também Potibucana no Insta, boa noite, bem-vinda. Zizi Cristóforo, a Nelma Figini, Ercília Machado, Silvia Guerra, Fátima Fiorini, que legal, e quantos amigos e amigas já conectados aqui conosco para mais uma noite de estudos. A Deise Florencio da Pensilvânia, a Roseli Fiorim, Tadeu de Castro, a Lúcia Sampaio, boa noite, bem-vindos, a Simone Moreno, Thaís Del Rey, que legal, muito bom, amigos. Então, como fazemos sempre de início, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão maior, que nos inspire, que nos abençoe, que nos envolva a todos em sua santa paz, para que tenhamos uma noite abençoada, de boas reflexões em torno do Evangelho, com o nosso professor Emmanuel, que sempre nos ensina muito, né? E hoje, então, amigos, nós vamos ver do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 125, intitulada Filhos e Servos. Uma lição que eu também achei bastante interessante para a gente perceber aí qual a diferença, né, entre filhos e servos, tá bom? Vendo aqui muitos amigos e amigas conectando pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Também aqui as amigas do Insta. Aqui também a Romilda Martiniano. A Márcia também chegando. A Rose. Bem-vindas, queridas amigas. A Bruna Souza aqui também no Facebook. A Helena Maria. A Irani Gaspar. Que legal. Joana de Chiquinha, Diego Romão, Loiva Carnop, Adair Alves, que legal, muito bem-vindos, amigos. Vamos lá, então? Então, lição 125, Caminho, Verdade e Vida, Filhos e Servos. E o Emmanuel, ele vai fazer o seu comentário a partir, né, como é costume, de um versículo que está em João, capítulo 8, versículo 35, Evangelho de João. E diz assim: Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Uma frase que aparentemente não diz muito, né? O que será isso? O servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Então, essa fala, amigos, ela vai nos remeter, primeiramente, a uma lembrança da parábola do filho pródigo. Creio que vocês se recordam, né? Mas relembrando bem resumidamente, né, pelo nosso tempo, a parábola diz que um homem tinha 2 filhos, o filho mais jovem pediu a parte da herança, né, e deixou a casa do pai. Vejam aqui a fala de João. O filho fica para sempre na casa do pai. O servo não fica sempre na casa. Então esse filho, já dando essa ideia de servo, né,
porque ele não estava constantemente na casa, simbolicamente falando. Ele deixa a casa do pai e vai gastar o dinheiro da herança. Mas depois, onde ele estava, houve uma grande fome, né, uma escassez total ali, uma época difícil naquela região, e ele começa a passar fome. E ele, então, caindo em si, diz o Evangelho, decidiu voltar à casa do pai. Porque ele pensou, né? Os empregados de meu pai têm comida boa, têm onde dormir, têm um lugar confortável para viver, e eu aqui passando fome, vou voltar. Mas esse jovem, amigos, se vocês se recordam, ele tinha um pensamento da seguinte forma: ele pensava em falar ao pai que ele não queria ser mais aceito como filho, ele não merecia mais o título de filho, queria ser aceito como servo. Vejam que tem tudo a ver aqui com a lição de Emmanuel, filhos e servos, né? E ele então volta com essa ideia, mas o pai o restitui na condição de filho, né? O recebe com muito amor e tal. Só para a gente relembrar rapidamente a parábola. Deixe-me ver aqui se tem algum comentário já, os amigos e amigas que foram chegando. Boa noite para todos, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz com a presença de vocês, sempre aí conosco, né, nos estudos. Muito bom. Então, Emmanuel, ele começa dizendo: na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. Vejam que a primeira fala de Emmanuel já nos sugere um estudo mais aprofundado, porque ele está dizendo que Jesus nos ensinou com os seus exemplos, vejam bem, com a vivência do Cristo na terra, ele nos ensinou como alcançar o título de filho de Deus. Aí alguém poderia já perguntar, mas como assim? Nós já não somos filhos de Deus? Nós precisamos alcançar esse título de filho de Deus? Então vamos começar a entender com calma isso, né? Para entendermos bem isso, precisamos de outro ensino de Jesus, que é uma das bem-aventuranças. Quando Jesus disse assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha só como é que as coisas vão se conectando. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui já dá uma pista, né, do que seja isso. Por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus e nós não? Entendamos bem isso. Na questão da criação, amigos, todos nós fomos criados da mesma forma por Deus. Jesus não é um filho privilegiado de Deus. Ele também foi criado como nós, na condição de um espírito simples e ignorante, como diz o Livro dos Espíritos, ou seja, sem conhecimentos, sem virtudes desenvolvidas, mas com potencial para chegar à condição de um Cristo. E assim somos nós, todos criados por Deus, ou seja, todos nós somos então filhos de Deus. Mas o que Jesus quer dizer com essa colocação é outra coisa. Quando ele se refere aos pacificadores, é como se Jesus estivesse nos mostrando que o espírito, conforme evolui, conforme cresce espiritualmente, ele vai atingir altos níveis de evolução espiritual. Esse espírito, por exemplo, de alta elevação, quando encarna-se num mundo atrasado como a Terra, ele vem na condição daqueles missionários que doam sua vida em favor do semelhante, esquecem-se de si mesmos para ajudar os outros. Aqueles que têm paz para si mesmos, mas promovem a paz para os outros também. São aqueles que trabalham para que tudo permaneça em paz, para contribuir para o bem geral. Então veja, um espírito que chega nessa condição, ele já está em plena comunhão com Deus.
ele já vive as leis de Deus em sua vida. E, portanto, aí sim vamos entender, ele honra o título de filho de Deus. Ficou claro isso? Quando nós atingirmos essa condição também, de um espírito elevado, nós, quando estivermos plenamente comungando com as leis de Deus, fazendo a vontade do Pai, como dizia Jesus, nós também, aí sim, seremos chamados filhos de Deus, honrosamente. Então é no sentido de um filho que se faz merecedor dessa filiação divina. Para a gente compreender bem que todos somos filhos por sermos criados, mas precisamos fazer valer esse título. Precisamos receber esse título honroso de sermos chamados filhos de Deus. Legal? E aí o Emmanuel, ele continua, a Bruna Souza tem um comentário aqui, já deixa eu ver primeiro. A Bruna está dizendo assim, ou seja, precisamos primeiramente ser trabalhadores para se tornar o filho. Isso, Bruna, no sentido daqueles trabalhadores que vêm tentando fazer a vontade do Pai. Né? No sentido de trabalhar pelo bem geral. É nesse sentido. Quando nós já conseguimos entender a mensagem do Evangelho e aplicamos essa mensagem em nossa vida, como nós vamos viver? Fraternalmente, caridosamente, perdoaremos a todos, teremos paciência, tolerância, aí sim estaremos vivendo como filhos de Deus, que sabem praticar a lei de amor. Aí nós mereceremos então esse título, tá bom? Ficou mais ou menos claro, amigo? Senão a gente tenta esclarecer melhor, porque é importante entender isso. A Tereza Miliati aqui também, boa noite, viu? Muito bom, que assim seja. A Ditinha Araújo aqui também deixando seu boa noite. A Edna está dizendo, trabalhadores do bem. Isso, é bem nesse sentido. Trabalhadores que vêm para ajudar no bem geral. Contribuir para que a humanidade viva em paz. São aqueles missionários, né, enviados pelo Cristo. O Emmanuel, então, continua dizendo, o trabalho ativo porque, veja bem, ele falou que Jesus deu exemplos de como alcançar o título de filhos de Deus. Então, ele vai explicar aqui o que Jesus fez, que nós devemos imitar para alcançar, né, essa condição de sermos chamados filhos de Deus. Aí ele diz, o trabalho ativo e incessante. Jesus fez isso. O desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Como que Jesus mostrou isso? A perfeita submissão aos desígnios divinos. Fazer a vontade do Pai. Quanto que Jesus repetia isso? Constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Vejam se Jesus não fez isso em alto nível, né? Então, Emmanuel mostra 3 pontos principais que nós devemos buscar viver em nossa vida para alcançarmos esse título honroso de sermos chamados filhos de Deus. Primeiro, trabalho ativo e incessante. Jesus não dizia sempre, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu vim para servir e não para ser servido. Então Jesus dava em todos os instantes, ele mostrava com as suas atitudes e com seus ensinos que o trabalho é um ponto essencial para buscar elevação. Amigos, vocês vão ver quanto que os espíritos repetem isso. Precisamos servir, não vivermos apenas para nós mesmos. Doarmos do nosso tempo em favor dos outros. Todos nós temos habilidades. Aquilo que temos de bom, coloquemos à disposição dos irmãos em humanidade. Compartilhemos das nossas habilidades, né? Outro ponto, desprendimento dos interesses inferiores, ou seja,
nós precisamos trabalhar essa questão do nosso apego às coisas materiais. O Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na escala espírita, ele diz que os espíritos imperfeitos, melhor dizendo, espíritos imperfeitos, que somos nós, acontece o quê? Predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, nós sabemos disso. Quanto que nós sofremos com a influência das coisas materiais sobre nós, espíritos imortais. A gente sofre com os apegos, com a questão das paixões, das más paixões, que é esse fascínio que a matéria exerce sobre nós. Nos entregamos, portanto, às viciações, aos excessos, à sensualidade exagerada. Tudo isso é por causa desse fascínio que a matéria exerce sobre nós. Então precisamos trabalhar o desprendimento dos interesses inferiores. Ou seja, nós precisamos nos impormos sobre a matéria, não deixarmos que ela nos escravize. Um exemplo muito claro, uma pessoa que tem muito dinheiro, muitas posses, muitas vezes se torna o quê? Escravo do dinheiro. Não é ela quem comanda, é o dinheiro, porque ela está apegada excessivamente. Ela vive para aquele patrimônio. E quando desencarna, é uma luta, Bom, segundo ponto, desprendimento, que Jesus nos ensinou a trabalharmos para buscar essa evolução. E terceiro, submissão aos desígnios divinos. O que quer dizer isso? Fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nós entendamos de uma vez que as leis de amor que Deus criou são criadas para nossa felicidade e para nosso bem viver. Se nós seguirmos as leis divinas, seremos felizes, não adoeceremos, não teremos maiores problemas de expiações, porque respeitaremos o outro. Mas vejam como que nós temos dificuldades para seguir as leis divinas. Quais são as leis divinas? Basta olhar o Evangelho. Jesus exemplificou a caridade, o perdão, a compreensão, a fraternidade, o respeito. Se a gente segue isso, independente da atitude do outro, é lógico que é difícil. Alguém chega e nos agride, nos ofende. Precisaria ter ali uma tolerância, uma compreensão, exercitar o perdão, tentar entender o que aquela pessoa está enfrentando. São os desafios, Mas se a gente buscar seguir isso, trabalho ativo incessante, desprendimento dos interesses inferiores e submissão aos desígnios divinos, estaremos em busca aí desse título honroso de filhos de Deus. Tá certo? Vamos ver se tem algum comentário antes da gente prosseguir mais um pouquinho. O André Furtado está dizendo que a inveja fique longe de mim. Bom, A gente tem que pensar assim mesmo. A inveja é um dos grandes problemas que a gente carrega às vezes, A inveja nos faz muito mal. A Lourdes Galvani dizendo, o bem geral de todos, Aí somos filhos de Deus. Sim, quando a gente busca o bem geral, não só o nosso bem, que aí é egoísmo, Vamos ver se tem mais algum comentário. A Bruna Souza está dizendo que André Luiz, no livro... Oi, Maria Pavec, tudo bem? Bem-vinda, viu? Bom, antes a Lucimar Fernandes está dizendo, sim, viver é uma batalha entre a carne e o espírito. É bem isso, Lucimar. É uma batalha mesmo, Nós, espíritos, lutando contra a carne, a matéria, os apegos, todas essas influências que a matéria exerce. E a Bruna Souza dizendo que André Luiz, no livro Nosso Lar, cita o quanto é importante entendermos sobre a verdadeira fé, a esperança e a espiritualidade, pois nada nessa terra importa quando se precisa da verdadeira ajuda. Legal, muito bom, Bruno. Obrigado aí pela contribuição.
A Lu Alves de Araújo, né? Está aqui também, tudo bem, Lu? Dizendo, Paulo, se na atual encarnação deixamos de valorizar coisas materiais, isso significa evolução? Então, Lu e amigos, né? Deixar, a Lu está dizendo aqui, se nós deixamos de valorizar coisas materiais, se isso aí realmente é uma, vamos dizer assim, é algo que não está nos custando muito caro, né? Nós estamos entendendo que a matéria não é essencial, vamos dizer assim, é lógico que isso significa evolução, porque nós já estaremos menos apegados a essas coisas. Quando a gente compreende que os bens do mundo são para nos servir, para nos ajudar a viver melhor, mas não excessivamente, né, ficarmos presos a eles. A gente usa dos bens, mas não se escraviza a eles. Aí sim, né, Lu? Representa evolução, com certeza, né? Vamos então continuando mais um pouquinho aqui. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Vejam bem que importante isso agora. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa do Pai, né? Então aqui o Emmanuel começa a mostrar a diferença entre servos e filhos. Amigos, vamos entender bem o que Emmanuel mostra para nós que seriam os servos. Todas aquelas pessoas que já despertaram para viver uma vida mais nobre. Nobre no sentido de moralizada, né? De uma vida mais cristã, de uma vida mais voltada para os ensinos do Cristo, né? Que exemplificou tão bem para nós. Todos aqueles que já se esforçam para viver melhor seriam já considerados servos de Deus. Por quê? Estão a serviço de Deus, é nesse sentido. Ou seja, ele fala aqui, homens notáveis, então pessoas bondosas, pessoas de caráter, né? Pessoas responsáveis, dignas, aquelas pessoas que não abusam dos seus direitos, que respeitam as leis humanas. Essas pessoas que podemos ser, né, nós mesmos, que estamos tentando viver assim, né? Respeitando as leis, não abusando dos nossos direitos, fazendo o bem que podemos. Então nós todos que tentamos viver dessa forma, que ele chama homens notáveis, homens, né, espécie humana, homem e mulher notáveis, esses que procuram viver bem, já serão chamados filhos de Deus, servos de Deus, melhor dizendo. Por que servos? Porque servem a Deus, estão trabalhando em nome de Deus, né? Ele fala também dos religiosos. A Virgínia Lúcia está perguntando, vai ficar gravado sim, viu, Virgínia? Fica tanto aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, eu também deixo no meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio, se você quiser depois buscar no canal, lá tenho tudo separadinho por playlist de cada estudo, tá bom? Aí fica mais fácil para localizar e para seguir também, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado aí pela bondade. Seja sempre bem-vinda, viu, Virgínia? Então, pessoal, ele fala também aqui sobre sacerdotes religiosos, né? No sentido daqueles, amigos, que estão trabalhando para levar a mensagem de Deus de acordo com a sua crença. Os irmãos católicos, os evangélicos, os umbandistas, de todas as religiões, né? Que estão trabalhando para divulgar a mensagem do bem. Ele diz aqui, pessoas dignas e sinceras também são servos de Deus. Aquelas pessoas que respeitam, né, as leis e fazem o seu melhor. Entenderam isso? Esses são servos, ou seja, nós também podemos nos incluir aqui, né, nessa condição de servos de Deus.
estamos tentando servir a Deus com os nossos bons exemplos, com as nossas atitudes no bem, tá bom? Somos servos. Só que aí o que o Emmanuel continuou dizendo, amigos, mas o Cristo induziu-nos a ser alguma coisa a mais. Jesus não, é como se Jesus dissesse a nós que não nos acomodemos com o título de servos. Ou seja, que não basta apenas sermos servos de Deus. Ele nos convidou a ser filhos de Deus. Nesse sentido, receber esse título de filhos de Deus, né? Aí ele continua dizendo, e os servos? Ele vai explicar bem dos servos. Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. Olha a sabedoria do Emmanuel. Se ele está analisando assim, né? Se nós somos, então, por enquanto, considerados servos apenas e não filhos, porque não estamos sempre ao lado do Pai pelas nossas atitudes, mas se nós estamos na Terra encarnados e a Terra faz parte da casa do Pai, aí que ele está querendo questionar. Então nós não estamos na casa do Pai? Vamos analisar isso. Ele diz aqui então que os servos experimentam modificações. O que é isso? Nós, amigos, muitas vezes temos o bom propósito de servir a Deus, vivermos de acordo com o Evangelho, vivermos bem a lei de amor, né? Mas tem horas que a gente está nesse propósito. Em outros momentos, já estamos pensando nos nossos interesses, já estamos desfocados daquele objetivo mais elevado, né? Dependendo das circunstâncias, nós já estamos em outro padrão vibratório, nós já não estamos com um pensamento tão elevado, então nem sempre estamos ao lado do Pai, entenderam? Nós não estamos constantemente fazendo a vontade de Deus. Tem momentos que a gente se desentende com o outro, que a gente briga com alguém, que a gente age agressivamente, que nós não perdoamos alguém que nos ofende. Nessas horas, é um direito nosso, é liberdade de escolha. Mas nessas horas, amigos, nós não estamos ao lado do Pai, comungando com a sua vontade, porque a vontade de Deus é que agíssemos de forma diferente. Isso é o que nos mantém ainda apenas na condição de servos e ainda não na condição de filhos. Eu sei que é um pouco truncado isso, mas está dando para entender o raciocínio, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. O Diego Romão está dizendo, não vi nada na Terra que não esteja evoluindo. Faz sentido, né? O que o Diego está dizendo é que tudo progride, tudo evolui, mesmo aqueles mais, né, renitentes aí, que não querem, né, seguir para uma vida melhor, mais hora menos hora acabam avançando também, porque existe a lei de progresso, né? Então a gente tem que compreender que Deus não tem pressa, espera o nosso tempo. Mas a gente acaba sim, mais hora menos hora, todos vamos evoluir, tá? A Bruna Souza está dizendo, filhos de Deus e servos para a humanidade. Olha que legal, né? Na condição de filhos de Deus, mas para servir a todos na humanidade. O que mais aqui? A Loiva Carnop está colocando aqui também, né? Deixa eu ver se tem alguma. A Loiva está dizendo, então podemos ser considerados filhos só quando estivermos mais evoluídos? Essa ideia, viu, Loiva? Entendendo bem, né, pessoal, pode parecer meio confuso, porque nós somos filhos, não misturemos as coisas. Nós somos filhos no sentido da criação divina. Criados por Deus, somos filhos dele. Agora,
a condição de receber o título, né, de filhos de Deus, no sentido de representarmos Deus nas nossas ações, certo, noivo? Lembra quando Jesus disse assim: quem vê o Filho, vê o Pai. Lembram disso? Que até começaram a confundir ele com Deus. Ele falava, eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso? Ele era aquele filho que representava Deus na essência. As suas atitudes eram de um filho verdadeiro de Deus. É nesse sentido que nós ainda não alcançamos, né? Tem horas que a gente vive sim, tem horas que a gente vive de acordo com a lei de Deus, mas tem horas que não. Por isso que Emmanuel diz, nem sempre estamos junto do Pai, no sentido de nem sempre fazemos a vontade de Deus, nem sempre representamos, né, a mensagem divina nas nossas ações. Ficou claro isso, pessoal? Senão a gente vai tentar explicar de outra forma. Eu sei que é um pouco, né, confuso falar que é filho, não é filho, mas a gente precisa compreender o sentido aí da mensagem que Emmanuel explica, né? O Giovanni Badinelli está dizendo aqui, Deus espera, tem toda a eternidade para aqueles que ainda estão no erro. É bem isso, né? Inclusive, né, Giovanni, no Livro dos Espíritos, você falando me fez lembrar, no Livro dos Espíritos tem uma questão que diz assim, para aqueles que escolhem caminhos maus, que ficam andando em círculos, que não avançam rapidamente, né, também vão chegar à condição de espírito puro. Só que eles usam uma expressão assim, mas para esses, as eternidades serão mais longas. Veja bem, é uma metáfora, né, porque a eternidade é uma coisa só. Mas dando aquela ideia que eles vão demorar muito mais para chegar a essa condição. Mas todos chegaremos, né? Legal, então, Loio. Obrigado aí pela pergunta que nos permite, né, esclarecer melhor. Às vezes fica truncado. O Marcos Santos, né, está dizendo aqui, estamos muito longe, pequenos vermezinhos ainda. É, sim, é verdade, viu, Marcos? Alguém pode assustar com a colocação, mas o próprio Chico dizia, né? Eu sou um cisco, né? Eu sou um verme. Se o Chico dizia isso, né, amigos? No sentido assim, que a gente, ao mesmo tempo que sabe do nosso potencial divino, vejam bem como é que é uma questão interessante, né? Ao mesmo tempo que nós temos o potencial para a perfeição, vamos chegar lá. Mas sabemos que, por enquanto, somos pequenos, né, espiritualmente falando. Por enquanto, ainda não fizemos brilhar a nossa luz, né? Então, é nesse sentido aí que o nosso amigo Marcos comenta, né? O Diego Romão dizendo, a luz espírita é linda. E a Bruna, ótima explicação dos termos, são esclarecimentos que nos fazem entender ainda melhor nossa bela doutrina. Legal, obrigado, Bruna. A Graça lembrando outra fala do Chico, naquela senhora que foi falar com o Chico, né? Porque o Chico perguntou para a mulher, né? Ela falou que será que sou o leão, né? Que comeu as pessoas. Ele falou, então eu sou a pulga do leão, né? Para dar uma ideia de muito pequeno ainda. A Celina está dizendo uma pergunta. Nós que estamos reencarnados na Terra, voltaremos a reencarnar aqui de novo? Celina, muitas e muitas vezes, Celina. Essa é uma questão que tem pessoas que, né, têm uma dificuldade mesmo para entender. Reencarnaremos, amigos, muitas e muitas vezes, porque é na reencarnação que a gente vai avançando, né? Vencendo as imperfeições, conquistando virtudes. Pode ser também, Celina, que a gente vá para outro planeta, mas se tivermos o merecimento, se for um mundo mais avançado. Mas enquanto a Terra nos oferece oportunidade de progresso, a gente volta geralmente para cá mesmo, né? E a Maria Pavec dizendo, todos nós temos uma partícula divina de Deus, e isso mesmo, a chamada centelha divina, né? Nós somos nós temos em nós da essência divina, né? Isso é muito belo. Vamos avançar um pouquinho então?
Aí o Emmanuel, pessoal, ele vai trazer uma frase mais longa, que eu vou ler inteira, porque faz parte do raciocínio, que ele vai fechar a lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, vejam bem, os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Olha que bonito isso. Aqui ele conclui a diferença, né? Ele conclui essa diferença entre servos e filhos. Os servos, então, o que ele disse aqui? Têm interesses próprios. Aquelas pessoas que servem a Deus em determinados momentos, mas em outros servem a si mesmo. Têm seus interesses. É como ele diz aqui, aguardam remuneração. É tipo assim, amigos. Às vezes a gente faz o bem, mas lá no fundo, sem que a gente esteja muito claro isso em nós, mas lá no fundo a gente espera uma recompensa. A gente pode esperar, né, que os bons espíritos nos ajudem, porque estamos fazendo o bem. A gente pode esperar que fazendo o bem desencarnaremos em melhores condições. Então a gente fica assim movido por essa, aguardando remuneração, né? Esperando uma troca, uma recompensa. Ah, acho que Deus está vendo o que eu estou fazendo. E Deus vai me ajudar porque eu estou fazendo o bem. Sabe aquela ideia de que não é tão espontâneo ainda, né? Então esses são os servos. Servem a Deus, às vezes esperam recompensa, em outros momentos têm os seus interesses próprios. Por exemplo, nós vamos à casa espírita. No dia que a gente vai à casa espírita, a gente trabalha lá, qualquer trabalho que seja. Naquele momento, nós estamos dedicados, fazendo o nosso melhor, estamos servindo a Deus naquela hora. Mas depois a gente volta para casa e se envolve com os problemas do dia a dia, se discute com alguém, age, fala mais áspero com o outro, sabe assim, quando a gente não está servindo a Deus em todos os momentos. Não somos ainda aquele espelho de Deus na nossa vida. Então, por isso que ele diferencia como servos. Servo é aquele que serve a Deus em algum momento, como um empregado. Cumpriu aquela hora ali de trabalho, mas depois cuida dos seus interesses. Não conseguiram ainda viver plenamente as leis de Deus em sua vida. Eu acho que fica claro isso, né? E os filhos, amigos, para concluir a lição. Os filhos de Deus estão sempre na casa do Pai. Ou seja, são aqueles espíritos que já alcançaram elevação maior, amigos. São aqueles espíritos que vêm à Terra como missionários, espíritos superiores, que já vivem a mensagem de Deus plenamente. São bons, não fazem o mal, perdoam e nem se sentem ofendidos. Gandhi, certa vez, perguntaram a ele, você perdoou seus ofensores? Ele falou, não. Aí a pessoa, mas como, Gandhi? Você que fala tanto da paz, do amor. Ele falou, eu não precisei perdoar porque nunca ninguém me ofendeu. Olha a diferença desse espírito. Então esses amigos, que nós também seremos um dia, não vamos desanimar, mas esses filhos de Deus, que vêm para viver a lei de amor nas suas vidas, esses estão sempre juntos de Deus, estão em comunhão com Deus. Por que ele diz aqui? E esses, então, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porque nada os abala. Se nós vivermos em comunhão com Deus, teremos uma paz constante na nossa vida. Então, esses são aqueles que fazem a vontade do Pai. Para a gente entender que, por enquanto,
já é alguma coisa importante sermos servos de Deus, porque tem irmãos e humanidade que nem servos ainda são. Estão longe do Evangelho, não têm interesse pelas coisas espirituais. Esses nem servos não são. Mas nós, creio, que já podemos nos considerar servos. Já queremos fazer algo de bom. Queremos trabalhar em nome de Deus e de Jesus. Então, servos, em determinados momentos fazemos, em outros não. Mas Jesus nos convidou, não nos acomodemos com o título de servos. Busquemos aprimorar para sermos também um dia chamados filhos de Deus. Legal, amigos? A Rose está dizendo, muito difícil fazer algo sem esperar nada em troca. É essa a questão. Aguardam remuneração, né, Rose? Nós esperamos ainda uma recompensa. A Luci Faria também. Boa noite, Luci. Fica tranquila. Sempre bem-vinda. Deixa eu ver aqui no Face. Tem mais alguma colocação? A Loiva está dizendo, quando nos tornarmos realmente um homem de bem, aí seremos realmente filhos. Isso, a Loiva lembrou muito bem. Se não me engano, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, né, que fala sobre o homem de bem. Aquelas qualidades que a gente vai lendo ali, vai, né, sentindo meio que diminuído. Mas é aquilo, né, aquelas qualidades que Kardec elenca do chamado homem de bem, que vive essa lei de amor, né? Valeu, Giovanni, obrigado aí pelo apoio. O que mais aqui? A Luzia Silva, né, pedindo vibrações, oração que a gente faz ao final, já vamos fazer logo. O Marcos Santos está dizendo, quando eu voltar para a pátria espiritual, vou torcer para voltar logo. Adoro o nosso pequeno globinho, apesar dos pesares. Que legal, né? Não vai ter problema para reencarnar, né, Marcos? Muito bom. A Edna Markovics dizendo, estamos subindo os degraus bem devagar, às vezes voltamos a alguns, mas chegaremos lá no melhor de nós. É isso mesmo, é como se fosse uma escada, né, Edna? Uma escada simbólica da evolução que a gente vai dando, né, um passinho de cada vez, subindo um degrau após o outro aí, né, sem desânimo. Deixa eu ver aqui se está tudo em ordem para a gente fazer a nossa oração final. A Rita Mello aqui também. Boa noite, Rita. Obrigado, viu, Celina? Obrigado. A Rita Mello dizendo, mas tem alguns espíritos que completam sua missão na Terra, que não encarnam mais, é verdade? Sim, Rita. O que eu me referi de voltar muitas vezes à Terra é no sentido da normalidade, né? Da maioria de nós, habitantes do planeta Terra. Essa maioria volta muito ainda. Mas o que a Rita está colocando, né? De espíritos que completam sua missão. Ou seja, tem espíritos, Rita, que já estão aqui na Terra, vamos dizer assim, já prontos para avançar, para seguir para um mundo melhor. Eu vou citar um exemplo, o Bezerra de Menezes, não sei se vocês já ouviram falar, né? Da lição, lógico que do Bezerra todo mundo ouviu. O espírito Bezerra de Menezes, amigos, recebeu um convite para deixar a Terra, para seguir para outras esferas mais evoluídas. Por quê? Pela sua vivência da lei de Deus, né? Por ser uma pessoa fraterna, amorosa, caridosa, ter aprendido a viver a mensagem de Deus. Então ele recebeu um convite para deixar a Terra, seguir para um mundo melhor. E ele pediu para Maria, né, Mãe Santíssima, que permitisse que ele continuasse entre nós, para nos ajudar com as nossas dificuldades, com as nossas dores. Mas para você ver, né, como aqui colocou a nossa amiga, né, a colocação dela, falando sobre espíritos que às vezes podem deixar a Terra. Sim, né, nesse sentido. Então, o Bezerra foi um desses que poderia ter deixado a Terra, mas que preferiu ficar. Ficou claro, Rita? Tudo bem isso? Então, alguns casos, né, daqueles que já avançaram mais. A Bruna está colocando aqui, bem colocada essa questão, pois ser servo requer muita dedicação para a constante evolução. É não deixar se acomodar com as atividades, pois os trabalhos no plano são muitos.
Sempre procurando focar ali na evolução maior, né? Fazer algo mais. Então, a Bruna está dizendo, foi rápido. Essa mensagem é mais curtinha, Bruna, nem precisou aí de 1 hora, né? A gente geralmente vai em torno de 1 hora. Hoje foi uma mensagem que fizemos mais rápida mesmo, viu? A Graça Barbosa, deixando aqui uma boa noite a todos, né? A Edna, obrigado, Edna. O Diego está dizendo, o homem é o lobo do homem. Infelizmente ainda acontece, né? Mas estamos avançando. Obrigado, Helena Maria. Lege Duarte também deixando seu boa noite. Obrigado, Edna. Muito obrigado, amigos, pela companhia de vocês, pela presença, pela participação. A Eliane Langer. Obrigado a todos, viu? Vamos fazer então a nossa prece final. Aqueles que quiserem continuar ainda uns minutinhos conosco. E a gente pede por todos nós, por aqueles que têm pedidos aí de amparo, né? A nossa amiga Mônica Rovigatti também, dizendo aqui sempre produtivo nossos estudos, sob sua brilhante condução. Muito obrigado pelo carinho, viu, Mônica? Muito obrigado a todos. A gente tenta aqui, né, fazer humildemente, mas a bondade de vocês já tá bom, né? A Giovana Penteado também, muito obrigado. A Dair Alves e a todos, deixando aí as mensagens tão fraternas, né? O Wilson Cotelac, a Tereza Miliati, Maria Pavec, obrigado, gente. Diego Romão. Vamos fazer então a nossa prece final? Vamos rogar a Deus, nosso Pai, Pai amoroso, que nos ama a todos, infinitamente, incondicionalmente. Rogar a esse Pai bondoso, que nos dê forças, porque a vida na Terra é difícil. Quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades nós enfrentamos, né, amigos? Mas rogamos a Deus que nos fortaleça para o bom combate, como dizia Paulo, que nós tenhamos sempre disposição, bom ânimo, e que Deus aumente a nossa fé, para que a gente possa ter essa certeza que Deus cuida de nós. Por mais duras estejam as lutas, por mais difíceis as condições que estamos enfrentando, Deus olha por nós. Deus nos ajuda em tudo aquilo que é possível, mas precisamos compreender que as lutas fazem parte da nossa evolução. Que muitas vezes o melhor remédio é esse remédio amargo dos problemas, das dificuldades, das enfermidades, para que a gente possa aprender com essas condições adversas, mas que Deus nos sustente, nos ampare, nos fortaleça sempre, para que não desanimemos de seguir no bom caminho, apesar de todos os problemas, possamos confiar que a lei de Deus é perfeita, não há injustiça, não há acaso, estamos recebendo a condição de vida ideal para o nosso progresso espiritual. Assim, Pai amoroso, nós te pedimos, abençoa o nosso lar, para que possamos conviver em paz com aqueles com os quais estamos juntos desta vez. Abençoa, Pai, todos os lares que estão em aflições maiores, em lutas mais ásperas, por todos esses que pedem o auxílio, o amparo, que possam receber a visita de um bom espírito amigo, que possa semear a paz e a luz e orientar espiritualmente dentro das possibilidades. Que esses irmãos possam fluidificar nossas águas, que nos deixem o remédio salutar, renovando as nossas energias e aumentando as nossas forças. E em Teu nome, Senhor,
agradecidos que somos, encerramos a atividade da noite. Que assim seja. Muito obrigado, amigos, queridas amigas. Meu desejo sincero de muita paz a todos. Muito obrigado pela participação em mais esta noite. Vamos seguindo. Enquanto a gente puder, vamos realizando esses estudos simples, mas que eu creio que está nos fortalecendo, nos amparando, nos inspirando, né? Para que a gente cada dia mais se conscientize da importância das lições do Cristo na nossa vida. Para que as lições de Jesus não sejam apenas algo bonito que a gente, né, reconheça como uma fala bonita, mas que possa ser a luz da nossa vida, clareando o nosso caminho. Amigos, eu digo a todos vocês, nos esforcemos a cada dia, porque o que mais importa é que nós esforcemos para passar pela porta estreita, trabalhando tudo aquilo que nos trava a evolução. Esforcemos para perdoar, esforcemos para enxergar o outro como irmão, esforcemos para termos mais paciência e tolerância. Nós podemos, amigos, nós podemos. É preciso querer, é preciso entender que esse é o caminho renovador. Então, meu desejo é que todos nós avancemos, amigos. Que esta possa ser uma encarnação boa para todos nós. Que nós possamos, quando chegar a hora, voltar ao mundo espiritual e recebermos a fala dos amigos: olha, você avançou, você fez algo de bom desta vez. Esse é o meu desejo a todos nós. Muita paz, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, que vamos divulgar aí. Não sei se conseguirei realizar a semana que vem, porque tem aí uma possibilidade de uma viagem, mas eu vou divulgar, tá bom? Fiquem com Deus, o meu abraço fraterno e muita paz a todos.